Olá, você que está escutando o podcast Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de produtos digitais do Brasil, quiçá do mundo. Hoje eu estou aqui com a Thay e com a Thalita. Meninas, se apresentem um pouquinho. Vai lá, Thay. Oi, gente. Prazer estar aqui de novo, mais um ano, na Product Camp, com as maravilhosas, trazendo notícias para vocês. Boa. E, nossa, faz um tempão que eu não gravo podcast. Tô até um pouco nervosa. E é um prazer estar aqui também, no evento, com essas companheiras incríveis, maravilhosas. A gente vai falar um pouquinho, né? Do que a gente vai falar hoje, Ivan? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu esse ano no podcast Mulheres de Produto, o que a gente espera pro ano que vem, quais são as nossas metas, algumas fofocas, mentira, algumas novidades. E pra quem não sabe, a Thali, ela é vice-presidente aí do Mulheres de Produto, né? Bem rica, milionária. Ainda não, mas em busca de, né? Não sei se dá, mas quem tiver dicas me passa. A Thay aqui, que é maravilhosa, né? É uma das hosts do podcast. Thay. Então, gente, o que pode contar 3 anos esse ano? Ano que vem faz 3 anos, A gente é da primeira leva de Nossa! Mulheres de Produto, embaixadoras. A primeira leva já tem 3 anos. Vou fazer... Caramba. Acho que é o segundo emprego que eu duro. Né? Porque o projeto ele surgiu lá em 2018, no mesmo ano de nascimento da comunidade, mas olha aí, essa informação pode ser importante para quem vai responder o quiz, né, lá no nosso stand, então, né, vocês vão ouvir só depois, então não vai adiantar nada, né? Mas é verdade, tem 3 anos que a gente consolidou, né, esse time. Via o programa de embaixadoras, né? Então a Van e a Thay são líderes aí, estão há esse tempo todo com a gente, tocando podcast. Então, nossa, já faz 3 anos, parece que foi ontem, né? Que a gente conversou, fez a primeira reunião e passou o fluxo, né? O primeiro fluxo, né? A primeira proposta de trabalho em grupo ali, então... Passamos por algumas versões. Algumas versões. De conteúdos. Você quer contar um pouquinho, Thali, o que a gente tá esperando, por que a gente puxou esse gancho aí do Mulheres de Produto, do podcast em si, contar por que a gente vai dar uma pausa ano que vem? Essa é a novidade, gente. Essa é a novidade, essa é a fofoca, não tem mais fofoca daqui por diante. Que eu saiba, é a fofoca. Talvez se tiver a gente vai cortar, né, gente? Ou colocar no grupo de apoiadores, né, assinatura, vamos vender, né? Já aproveita e vende os produtos da comunidade aqui. Eu acho que depois, então imagina, né, o projeto como um todo tem 5 anos, né, tem a mesma quantidade de anos que a própria comunidade, né, e com esse time estruturado, 3 anos exatamente, e é um tempão, né, um tempo considerável aí de convivência, de vários modelos de trabalho que a gente já propôs e já teve, várias mudanças de time também, né? Então, pessoas core ainda permanecem, né, como a Van e a Thay, mas a gente teve algumas mudanças de pessoas. Então, muita coisa aconteceu e eu acho que eu, como estava um pouquinho mais de fora nos últimos tempos, né, tava também com uma percepção de, putz, será que a gente tá gostando das coisas que a gente tá fazendo, né? Será que a gente quer mais novidade, né? Quer testar coisas novas? E num papo que a gente teve, né, Van, esse sentimento era o mesmo, né? Do seu lado também. E aí acho que isso motivou a gente a pensar, legal, a gente ama esse projeto e a gente quer continuar com ele, óbvio, porque acho que a gente já teve vários episódios incríveis, séries, a gente vai falar um pouco, né, dos episódios, indicar alguns para vocês também, dessa trajetória imensa aí de quase 100 episódios, né, ano que vem a gente vai fazer 100 episódios. Então a gente pensou, poxa, acho que vale a pena dar uma pausa, que a gente está chamando de ato criativo, porque a pausa vai ser de episódios novos até o mais ou menos março do ano que vem. Mas a gente vai estar trabalhando juntas para pensar em novos formatos, temas. Então, até nesse momento é bem importante a participação da comunidade, né? A gente está bastante aberta para ouvir. Então, acho que é um pouquinho isso, né? Acho que a gente, dentro do podcast, pelo menos eu que trabalho 3 anos no podcast, a gente atingiu uma certa maturidade de trabalho, de
temas que a gente estava fazendo, e aí a gente entendeu que tá, beleza, o que que a gente quer pro futuro, bem empresa capitalista, o que que a gente quer pro futuro, o que que a gente quer atingir com essas nossas métricas, que somos todas produteiras. E aí a gente deu uma pensadinha de, tá, vamos fazer essa pausa, porque trabalhar enquanto tirar... Nossa, existe uma metáfora pra isso. Trocar a roda do carro enquanto está em movimento não vai funcionar, então a gente que tem esse poder de parar o podcast, arrumar todo o podcast de cabo a rabo, foi primordial. E acho que até mesmo porque a gente recebeu novas embaixadoras, né? Então a gente recebeu 3 novas embaixadoras nesse finalzinho de ano, que elas vão trabalhar com a gente no próximo ano ali, tentar remodelar todo o que é o podcast para vocês. E óbvio que a opinião da comunidade, de todo mundo de fora, é sempre muito bem-vinda, do que a gente pode melhorar. A gente trabalha nisso. Fazendo jus ao que a gente traz para vocês no podcast, que é saúde mental. Então, para a gente fazer algo bem feito, com qualidade, que a gente tenha tempo para pensar com calma e criar essa estratégia, a gente precisa dar essa pausa e fazer com calma, porque a gente sabe que é muito puxado, a gente tem o nosso trabalho do dia a dia, a gente se dedica ao podcast e a gente quer que seja muito bem feito, então vai ser importante. Mas a gente tem muitos episódios para maratonarem. Inclusive, Spotify lembrou a gente de episódios maravilhosos que a gente teve esse ano. Me conte um pouco mais, Thay, sobre isso. Bom, fiquei bem feliz de ver que o episódio do ano foi um que eu gravei com a Laine no começo do ano. E a gente teve 2 convidadas, a Kelly e a Luciana, que foi tendências de produto para 2023. A gente, por incrível que pareça, por mais que não tenha sido esse, não foi tanto produtos em si, mas foi mais sobre o ecossistema em que a gente estava começando a vivenciar. A gente nem imaginava o ano que a gente ia ter, que foi bem caótico, mas a gente trouxe muitos insights interessantes que acabaram até se concretizando ao longo do ano. E as 2 convidadas são muito experientes da área de produto, têm anos de jornada e trouxeram percepções diferentes, mas que se complementam bastante. Então foi muito legal, fiquei bem feliz de ver que movimentou bastante esse episódio. Eu acho que com certeza essa galera que escutou conseguiu levar para si, eu espero, né, algum insight importante assim para refletir durante o ano. Então eu fiquei contente de ver que bombou o episódio. E eu, por ter participado, eu vi que o conteúdo foi bem importante. Para mim foi até um pouco impactante, um pouco polêmico também, então vou lá escutar, porque a gente trouxe algumas polêmicas no meio do episódio. Mas foi bem gostoso de fazer. Eu queria perguntar para vocês dos outros episódios. Nossa, eu acho que esse de tendências vai ser bem interessante ouvir hoje, né? Depois do ano inteiro que passou, né? Dos momentos caóticos, entender o que aconteceu, chegou mais perto de acontecer, né? Porque eu acho que a Thalita do passado, lá de janeiro, talvez não imaginasse tudo que fosse rolar nesse ano. Então, acho que é um episódio bem legal. Eu acho que outro episódio que também o Spotify acabou lembrando a gente, mas o que me marcou foram alguns comentários de mulheres da comunidade, foi o Priorize Sua Carreira, que a Van gravou com a Jéssica, se eu não me engano, isso, né? E acho que aí, Ivan, você pode até falar mais especificamente desse episódio, mas foi marcante pra mim porque eu vi muitas mulheres comentando sobre como ele ajudou na prática elas terem um outro pensamento mesmo sobre as carreiras, né? Sobre a própria carreira. Então, eu acho que a gente tem uma tradição no podcast de fazer episódios que vão ser úteis para as mulheres e que vão dar dicas reais, vão de fato tirá-las do zero para levá-las para algum lugar, né, o lugar que elas querem. Eu acho que o Priorize Sua Carreira é um ótimo exemplo disso. Eu vou depois falar de episódios mais antigos que eu amo e que, né, vocês podem maratonar, a gente já tem muitos, como a Thay falou, e eu acho que esse é um desses exemplos, sabe, de marcar uma mulher do tipo, poxa, tá bom, acho que agora com esse conhecimento aqui, com o que elas falaram, eu consigo dar um direcionamento diferente para minha carreira. Então, me marcou muito esse
desse ano. Aí, Pan, se quiser falar um pouco dele. Eu gosto bastante desse episódio. Esse episódio ele foi gravado com as 3 hosts do podcast. Eu, a Jéssica e a Silvana. E aí foi muito legal porque a gente começou com uma sessão de terapia antes de gravar. A gente tava ali fazendo uma sessão de terapia. E aí, quando a gente começou a gravar, a gente trouxe muito das nossas experiências do passado, o que aconteceu, o que a gente poderia fazer de diferente, principalmente ajudar as outras mulheres, né? E aí é muito interessante porque quando a gente atinge, a gente já trabalha há um tempo, não tô falando nem só da carreira de produto, mas quando a gente já trabalha há um tempo, a gente tem que entender que a gente é a nossa própria marca, a nossa própria empresa, né? Então, eu sei que aí tem uma coisa meio capitalista, que a gente tá dando o nosso tempo, o nosso trabalho, etc e tal, mas é muito interessante, porque a empresa que está contratando a gente está contratando a gente pro nosso conhecimento. Então, vincula até na parte de como negociar qual é o seu salário ali na entrevista, etc. E esse foi um episódio muito marcante também, porque depois que a gente gravou ele, a gente ainda continuou conversando, trocando mais experiências aprofundadas, né, citando nomes, etc. E aí eu e a Sil e a Jess, a gente começou a ter muitas trocas ali que a gente, apesar da gente conviver diariamente, tá trabalhando junto há mais ou menos 2 anos, a gente ainda não tinha trocado tanto profundamente. Então foi bem legal porque a gente começou a se aprofundar no nosso relacionamento ali dentro do podcast. Então, particularmente, esse episódio também tá no meu coração. Não só porque eu fiz, que eu sou uma Eu acho também, agora eu não sei se foi desse ano, mas acho que tudo bem se não for também. A gente tem algumas séries, né? Tem a série de transição de carreira, tem a série sobre o processo seletivo. E esse ano acho que a gente teve também episódios sobre alguns cargos em Product Management que acho que esclareceram bastante, né? Do tipo, o que é esperado de uma GPM, o que é esperado de outro papel, assim, acho que também nessa pegada de trazer a vida real, né? Do tipo, como é na prática, né? O que é esperado desses papéis também. Eu acho que foi bem interessante. Eu só não lembro, acho que foi desse ano, né? Foi desse ano. De papéis foi desse ano. E de processo seletivo foi finalzinho do ano passado. E esses são bons episódios para maratonar. Dado o contexto que a gente teve esse ano, a gente sabe que muitas pessoas passaram por demissão em massa e vão ter que precisar passar por outros processos seletivos. Fica uma dica muito boa aí para ouvir de novo e pegar as dicas que a gente deu para passar no processo. Acho que vai ser bom maratonar esses episódios, gente. E foi até uma pergunta aí. Vocês gostam das séries que a gente faz? Porque a gente faz, quando a gente tá pensando numa pauta, né? A gente sempre começa com um tema, aí depois fala, nossa, esse tema é muito grande, vamos quebrar. E aí a gente monta uma série, e aí a gente não sabe se os nossos ouvintes gostam da nossa série, simplificando ali de tema by tema, ou se quer fazer um compilado. Então deixa aí no comentário pra você. Eu não sei onde esse podcast vai. Você vai no YouTube, mas Spotify, mas deixa aí, manda pra gente ali no... A gente tem um canal no Slack que se não me engano, o podcast ele é aberto pra todo mundo. E aí, se vocês gostam da série, manda lá pra gente também. Manda se vocês têm alguns temas também de séries que a gente poderia fazer. Então esse é o momento, meninas. Mandar as informações pra gente. Boa. E quem não tá no Slack pode entrar em contato através do LinkedIn do Mulheres de Produto, mandar e-mail. A gente sempre fala o e-mail nos episódios. Então tem vários canais que você pode trazer dicas também de coisas que vocês se inspiram em outros podcasts e gostariam que a gente tentasse trazer para dentro do nosso. A gente tá nesse momento para co-criar e pensar no melhor para vocês. A gente é uma comunidade, afinal de contas. É isso. Sabe uma coisa que eu queria pontuar? Isso que você comentou, Van, de troca, né? Entre você, a Jéssica e a Silvana, porque realmente, né, às vezes a gente tá super trabalhando juntas, mas não compartilha uma dificuldade que já passou e não sabe que a outra já passou a mesma coisa, né? E acho também que nesse momento de hiato criativo, né, e de pensar em coisas novas pro próximo ano, a gente quer ser também cada vez mais a gente, né, fazendo podcast. Então, com as nossas experiências, angústias, opiniões, frustrações, enfim, tudo que está envolto no pacote, né, porque a gente não é só uma product manager, desculpa, ou eu não sou só vice-presidente da Mulheres de Produto, né, acho que a gente tem
tantas outras coisas na nossa vida, né? A gente não precisa se limitar, né? Ou se reduzir, assim, a só essa... O cargo. Só essa parcela, só o cargo. Então, eu acho que é natural até a gente trazer, sabe? Cada vez mais isso também. E a audiência também trazer isso pra gente, porque... É isso, a gente é muito mais do que esse título, né? Esse cargo. Que o nosso trabalho. Até mesmo as pessoas que estão começando a transição de carreira e ficam, eu não sei, eu era psicóloga, eu quero ser PM. Cara, quem é você de verdade, né? Eu ainda bem que ninguém me segue no Instagram, que eu só fico postando memes. Mas eu acho que a gente tem que... Acho que esse ato vai ser legal pra gente pensar, né? A gente já teve algumas reuniões pensando como que a gente poderia fazer no ano que vem. E é muito engraçado que a gente começa com umas ideias, tipo, bem Discovery ali, bem no mundo da lua. Assim, não, a gente pode fazer isso. Aí a gente fala, tá, beleza, agora no mundo da Terra, o que a gente consegue a curto prazo fazer? E aí é bem legal, porque a gente são 7, 8 meninas produtoras que estão fazendo a mão na massa ali do Discovery, de entender, começar a parte de métricas, que a gente já olhava bastante ali, mas profissionalizar ainda mais o podcast Mulheres de Produto, porque a gente entende que, cara, é um projeto que atinge várias pessoas, aqui na PCamp mesmo, as pessoas, nossa, eu escuto o podcast de vocês, eu gosto, aquele episódio X me ajudou Y, e a gente é muito legal. Eu, particularmente, fico dando risada meio tímida, porque eu não tô acostumada. Ontem mesmo no stand, passou acho que é uma das pessoas que está apoiando aqui na organização e comentou, nossa, eu escutei um episódio de acessibilidade e para mim foi um divisor de águas. Eu amo o podcast de vocês, mas que quentinho no coração. É muito legal ver esse reconhecimento do trabalho. Exatamente. Eu acho que é legal também falar, né, é trabalho mesmo. Porque o trabalho voluntário, diferente do CLT, enfim, do PJ, é que não tem dinheiro, né? Não tem o salário, mas é um trabalho, assim, a gente busca cada vez mais também valorizar esse tempo, né, dedicado, porque é de fato o segundo emprego das embaixadoras, né? Então todas as embaixadoras, todas as voluntárias dedicam seu tempo extra a projetos na comunidade, né? E no podcast não é diferente. Então, acho que é legal também falar isso, porque é algo que precisa ser muito valorizado, assim, a gente dá muito, muito valor, né? Eu, a Jaque, enfim, a gente acredita muito nessa força, né, do coletivo. Então, muitas juntas doando, né, um pouquinho de tempo ali, né, fazendo seu trabalho, a gente pode fazer coisas grandiosas, assim. Acho que o podcast é um ótimo exemplo disso, né? Eu sou suspeita a falar, porque tem, apesar de ser esse nosso segundo trabalho, mas a gente tem sempre esse espaço de respeito, de acolhimento, de entender que a gente não vai conseguir estar 100% ali, e uma apoia a outra, e hoje eu não vou conseguir, e vão lá e avisa, não, eu toco aqui. E a gente tem sempre esse espaço, assim, seguro de se apoiar e, gente, não vai rolar episódio, beleza, não vamos lançar episódio, então, porque todas não podem e tá tudo bem e vamos voltar. Então a gente consegue se entender. Estamos aí, 3 anos. Mas, apesar da gente ser todas voluntárias aqui, a gente deixa aberta a nossa agenda do podcast do ano que vem para futuras parcerias. Você, empresa que está aí, que quer movimentar ou a comunidade Mulheres de Produto, incentivar mais mulheres na área da tecnologia. A gente tem não só o podcast, mas a gente tem outros projetos na comunidade. Mas, como eu sou líder do podcast, vou puxar um jabá para o meu projeto. É isso aí. Então, faz parceria com a gente é muito legal. Você conversa com a Thalita, ela que faz aí a nossa... Isso. Que é a cáustica da nossa conta aí. E eu só pego a sua parte criativa ali, pessoal. Nem tanto, na verdade. É muito sim, que isso, ei. Sim, a gente cria a pauta, a gente discute antes de fazer a gravação. Verdade. E eu acho que é muito legal esse exercício do podcast, né, de... A gente um pouco se jogou, né, nesse ofício, assim, como fazer um podcast, né, e foi aprendendo fazendo, né, então, de estruturar um roteiro, então é até legal, né, como uma curiosidade, assim, quando a gente lança um episódio,
ele já passou na esteira por várias etapas, né? E uma etapa muito importante é uma pré-produção bem feita, então pesquisa de tema, de convidada, se fizer sentido, estruturar esse roteiro, e tudo isso é feito, né, pelas embaixadoras, pela Van, pela Thay, pela Jéssica, enfim. Nenhuma tá, assim, 100% dedicada só a uma etapa, né? Todas cuidam do episódio como um todo. Eu acho, isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho, sabia? Porque das coisas que a gente foi falando e definindo como trabalho, né? Tipo, como vamos trabalhar juntos, acho que isso realmente funcionou muito bem, né? Acho que ninguém chegou e falou assim, a gente vai fazer esse modelo de trabalho aqui e tem que seguir, tá? A gente testou processos, com muito. certeza, mas a gente viu que, independente da etapa, a gente tinha que se ajudar de alguma forma. Então não fazia sentido a gente engessar o trabalho ali dentro, porque nem sempre ia dar pra uma pessoa fazer só aquilo. Então a gente, como eu falei ainda há pouco, a gente se ajuda. Então, eu não consigo gravar o episódio, mas eu vou fazer a pauta pra você. Aí eu faço a pauta, aí Van, revisa pra mim, aí a outra pessoa vai gravar. E às vezes, eu vou conseguir só gravar, alguém faz a pauta, mas eu consigo lançar também, eu vou lá e lanço. Então a gente faz todo o trabalho, se divide, e qualquer etapa a gente consegue tocar. Isso é muito comunicação é a palavra-chave que a gente, toda palestra que fala, qualquer pessoa que fala é comunicação. A gente comunica bastante ali dentro do podcast. Nessa de ajudar, eu não consigo isso, alguém me ajuda. Sempre vai ter alguém, eu sempre falo, vai ter alguém que vai falar, eu ajudo aqui. Então acho que comunicação ali dentro do podcast é a palavra bem forte que a gente faz. E o alinhamento entre todo mundo, assim, todo mundo tá junto num único objetivo, né? Que é realmente criar conteúdo gratuito para as outras mulheres, né? E para os homens também, porque às vezes eu recebo mensagem de homens assim, adorei o podcast, obrigada! Manda aí pros seus amigos também. Acho que isso é legal de falar também, porque o conteúdo, ele tá acessível para todas as pessoas, né? E tá na nossa missão diminuir a desigualdade de gênero nessa área, né, de produtos, de tecnologia, e por isso a gente prioriza equipes que são somente de mulheres, né? A comunidade no Slack é fechada para as mulheres, porque a gente precisa mesmo desse espaço e quer ocupar, e juntas a gente consegue fazer isso. Porém, o conteúdo que a gente produz, todas as pessoas podem aproveitar, né? Acho que o podcast é um ótimo exemplo disso, de novo, porque quando a gente fala de transição de carreira, é claro, a gente também traz muito o que é do nosso histórico, o viés de, o contexto da mulher, né, no mercado, mas independente disso, tem dicas que, claro, vão servir para todas as pessoas, né? Então, é também uma forma de apoiar, né? Compartilhando, contando sobre o podcast, enfim, incentivando e também mostrando que, é legal, né? Parabéns, porque, enfim, isso também dá um gás pra gente continuar, e acho que é legal também ter o apoio dos homens nesse quesito, assim. Vocês podem compartilhar, pessoal, não só pra uma amiga, sabe? Compartilha com outro amigo, entendeu? Porque acho que nossos conteúdos são muito bons, então... sim, tá compartilhando, tá perdendo alguma coisa. Ai, daqueles que não são ótimos. Calma. Acho que a gente falou bastante de 2023, que aconteceu, nossos episódios favoritos. A gente contou aí que a gente vai fazer um hiatus. Mas de modo geral, o que vocês esperam de 2024? Eu ia falar 2025, porque eu já tô um ano adiantada. Nossa, o que isso significa, né? Se a gente vai pular 24, o que será 24, né? Será? A gente pulou pra 25. O que a gente não espera dele? Porque a gente já foi pra 25. Não, 2024. O que vocês esperam de um modo geral do mercado de produto, do podcast, de vocês como pessoas, mulheres, essa caminhada? Eu quero roubar no jogo, quero falar pra Thay falar primeiro, porque eu preciso pensar. É difícil, né? Tentar. Difícil. Eu ia comentar que se ano que vem a gente fizer um episódio de tendências 2024, acho que vai ser um dos mais desafiadores, porque tá um pouco imprevisível, né? Caos. Um pouco caos. A gente vê uma melhora no mercado aos poucos, mas ainda eu não sei dizer o quanto isso vai começar a progredir o ano que vem
Pra mim tá muito difícil conseguir prever. A gente tava conversando, né, Thay, ontem. E aí uma coisa que eu e a Thay, a gente tava conversando que era... A gente tá vendo o mercado mudar. Antigamente, acho que pós-pandemia, né? Pré-pandemia, a gente tava trabalhando aí, todo mundo tava entendendo a área de produto, etc. Tava todas as empresas querendo contratar PMs. E aí teve a pandemia, e aí todo mundo foi pra casa. E agora a gente tá vendo a volta do presencial. A gente tá vendo que tá todas as empresas abrindo vagas 100% presencial, algumas híbrido. O remoto tá morrendo, infelizmente. Quem pegou um contato de remoto, agradeço. No meu caso. Tô feliz. Tem isso e tem um ponto também, eu acho que pode ser minha percepção, eu posso estar muito errada, eu posso viver numa pequena bolha que existe só eu e eu mesma, mas eu acho que as companhias estão começando estão perdendo interesse ali no cargo de PM, assim. A gente tá vendo muita vaga de Product Owner surgindo, que faz a mesma coisa que o PM, mas na minha hipótese, da minha cabeça, eu acredito que são pelos altos salários. Aqui é eu criando teoria na minha própria cabeça, tá? São por causa dos altos salários. Se você fala de um PM, você fala, salários grandes. Você fala de um PO, você tem um salário na média. Então, é isso que eu espero pra 2024, eu não sei. Pode ser que, assim, eu concordo com a Thay, não tá claro uma retomada, né, uma super, assim, nossa, estão voltando a contratar muito. Eu acho que talvez isso ainda esteja mais devagar, né, tá bem incerto, com certeza. E pode ser que, bom, eu vou chamar aqui, né, de ajuste. Então, que o mercado esteja fazendo esse ajuste de cargo para uma redução de salário? Pode ser. Eu confesso que eu não tenho acompanhado muito vagas de produto exatamente, mas, sei lá, é uma coisa que até faz sentido de acordo com o contexto que a gente tem vivido, né, de muitas demissões, né. Claro, acho que os últimos meses foram um pouquinho menos intensos nesse sentido, mas eu acho que entre março e maio desse ano a gente teve um pico assim gigantesco de pessoas sendo demitidas, né? E então maior oferta de profissionais no mercado. E infelizmente muitas ainda não conseguiram se recolocar, e vale dizer também que a maioria dessas pessoas afetadas são mulheres. Então não é uma coincidência, né? Não vou entrar muito nesse assunto, mas eu não vejo também uma retomada clara assim, de contratações e salários. Acho que vai ser interessante acompanhar, né? Do tipo, se houver uma retomada, como isso vai acontecer, se de repente de acordo com essa percepção que você trouxe, né? Do tipo, uma volta ali, uma mudança para um cargo que é considerado mais tático, né? E entre aspas, poderia ganhar menos, muito entre aspas, né? Enfim, porque na prática a gente sabe que tem POs e PMs com as mesmíssimas atribuições, enfim, depende muito do contexto. Acho que tá bem arriscado, assim, falar. Não dá pra ter realmente certeza de nada, assim. A gente não tá falando isso pra desanimar, gente. Não, pelo amor de Deus, não. Vamos lá. Ano ainda. Não, bora. Mas são percepções, dado o contexto que a gente teve esse ano, que o foco foi muito mais em eficiência do que eficácia. Então, a corrida do capitalismo em fazer dinheiro rápido é entregar coisas muito rápido para fazer dinheiro girar, né, e atender aos queridos investidores que só pensam nisso. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Ano que vem a gente pode trazer um episódio desse de tendências ou / o que a gente está prevendo para 2024 com um pouco mais de informação. Mas eu acho que é um bom momento para você, né, agora final do ano, comecinho do ano, refletir na carreira, na jornada, pensar com calma, não se desesperar. Pode ser que essas mudanças sejam boas também, né? Não vamos pensar só no lado negativo e começar a tentar refletir, conversar com pessoas, trocar ideia e começar a entender mais como que tá essa movimentação. Eu acho que isso ajuda a gente a botar a cabeça no lugar e o que eu quero para mim, onde que eu quero estar, e aí a gente vai se achando aos pouquinhos. Acho que isso é importante, parar, refletir e tentar não se desesperar, por mais que o cenário não seja tão bom,
Sim. Mas eu acredito que, como a área da tecnologia é muito dinâmica, a gente tem se ajustado entre os nossos papéis também. Então não é uma coisa assim, nossa, morreu, não vai ter mais esse papel. Não. Tanto que a gente está vendo que surgem até outros papéis cada vez mais rápido. Então pensar sobre isso, o que você gosta de fato, ou a especialização que você quer um dia ter, pode ajudar a ser dinâmico também nesse momento. Legal. E tem o que a gente pode controlar mais, que é nossa carreira, enfim, o que a gente acha que pode melhorar ou investir na gente mesma, né? E contextos que a gente não controla tanto, que são mais macro, né? Então, o próprio mercado. E aí, acho que, né, como a Thay falou, tentar não focar só no que a gente não pode controlar pode ser uma boa para esse momento. E enquanto a gente não tem aí, né, mais, sei lá, certeza, né, das coisas que vão acontecer. E aí pode ser muito bom esse momento de reflexão do tipo, o que é que eu quero investir em mim, o que é que eu gosto de fazer na área, né, que nem a Thay comentou. E entender, né, você repetitiva, né, entender o que é nosso, o que eu posso controlar e mudar e o que a gente não pode, né, pra não cair numa armadilha assim de que a gente é sempre o problema e precisa sempre de algum ajuste, e é por isso que eu não consigo entrar numa vaga, sabe? É por isso que eu não tô conseguindo emprego. Então, tem outros fatores que, infelizmente, fogem bastante do controle da pessoa que tá buscando, né? Acho que tentar ficar um pouco em paz com isso, continuar a busca, e acho que na comunidade a gente tá muito à disposição para ajudar, para trocar uma ideia, para, enfim, fazer qualquer tipo de exercício, trocar ideia mesmo, trocar figurinhas sobre essa etapa, né? Para quem está buscando uma nova oportunidade, ou até para quem, enfim, quer se crescer, né? Quer entrar num outro momento de carreira. Eu acho que fim de ano, geralmente a gente fica mais reflexiva também, a gente tenta pensar o que a gente quer fazer de diferente para o próximo ano, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Mas a gente tem que pensar em fazer, né? A gente tem não que pode pensar. pensar. Isso é verdade. Colocar Priorizar. Priorizar com aquelas metas ilusórias, tipo, vou fazer ser saudável. Uhum. Mas o que é ser saudável? Tem que ser realista, gente. Exatamente, tem que ser realista. Por isso que eu nem coloco mais meta. Assim, nossa, o que dá pra eu fazer tá ótimo, né? Tem que fazer o que dá, né, gente? Não, a gente já se cobra muito, né? Dois objetivos pro ano já tá bom. Eu acho que tá ótimo. Além disso é lucro. Perfeito. Perfeito. É isso. Então a gente falamos um pouquinho desse ano, que a gente espera do próximo. A gente pode deixar as nossas dicas aqui de episódios na descrição, mais fácil para quem assistir a gente aqui. Acho que é isso então. Então acho que vai ser um ano muito bom pro podcast, um ano de renovação. Renovação, rebranding. O rebranding do podcast. Nova carinha. Vai ser muito bom. É isso, então muito obrigada, meninas, Thay, Thalita, por esse pequeno ano juntas, trabalhando atualmente no podcast. As outras meninas que não estão aqui, que são... eu vou citar os nomes, e se eu esquecer algum nome, eu estou muito ferrada. A Jéssica, a Silvana, a Suelen, tem a Júlia, a gente chama de Gil, porque eu nunca sei falar o nome dela. A gente tem as meninas novas, a Bia, a Rúbia e a Gabi. Isso. A Lai, que participou ainda no começo do ano. A Lai que está cuidando do bebê. Ela tá cuidando do bebê, né? Agora ela tem um mini podcast dela. Por isso vocês não ouviram mais a voz dela, porque a atenção dela é falar com o bebê. Exatamente. O podcast é só com o bebê mesmo, verdade. Isso é ótimo. Eu fui longe agora. Não. Muito obrigada, meninas. Obrigada às meninas aí que trabalham arduamente nesses anos no podcast. A gente se vê ano que vem, em março, pós-carnaval. É isso, todo mundo gente. super tranquilo, que todo mundo vai relaxar no carnaval. Ninguém vai curtir. Fiquem bem, gente. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Pra quem é dessas datas. Ano que vem a gente tá de volta. É isso. E vocês vão escutar muito a nossa voz ainda. Se vão. Vão mesmo. A minha nem tanto, né? Que eu não sei. Eu acho que eu tô
pouco mais atrás, né, das câmeras ali, mas estarei A gente traz de vez junto. em quando. Estarei com vocês. Obrigada, é uma honra, né, participar desse projeto com vocês, gente. E acho que é isso, então. Obrigada, é só agradecer. Obrigadão, Obrigada, meninas. gente. Tchau, tchau. Valeu!